Sabe aquelas madeiras que você encontra na rua diversas vezes? Madeiras de descarte, descartadas em esquinas, em entulhos. Por exemplo, caibros de pés de cama. Essa, por exemplo, é maçaranduba. É um resto de pé de cama. Batentes de peroba. Você encontra muitos jogados na rua, dependendo da sua região. Esquadrias de peroba ou de outra madeira, de madeiras resistentes, de taúba, maçaranduba, de janela. Vigas jogadas na rua, restos de viga. Algumas com aspecto mais envelhecido, podre, também não servirá. Caibros, considerados de descarte, mas não estão podres. Ele tá maciço, tá bom. E por último, viga. Tanto caibro quanto a viga. Você sabe que podemos fazer móveis com isso, diversos móveis. As possibilidades são praticamente ilimitadas. Mas hoje nós vamos aproveitar com esse resto de madeira que você acha na rua, tanto aquela pintada, que podemos descascar a tinta com a plana, como você já aprendeu naquela aula sobre plana elétrica, como raspá-la no formão, lixá-la, aparelhá-la, deixá-la nova, como essa. Eu dei uma aparelhada rápida nela, tá com aspecto novo. Ela tava suja, tava velha. Achei jogada na rua. Nós vamos aprender a fazer uma prateleira hoje com suporte invisível, mas não aquele suporte comum que você conhece, que você compra, aquela barra de ferro soldada e 2 pinos. Eu vou te dar uma forma mais rápida de fazer esse suporte e tão segura quanto aquela comprada e mais prática. Eu optei por esse pedaço de viga, deixei já mais ou menos pronto para que possamos iniciar a aula de hoje. Então vamos começar, pessoal. É melhor você fazer com vigas, pode ser feito com caibros também, se a peça que você vai colocar na sua prateleira for mínima, for pequena. Por exemplo, xicrinhas, pratos, aqueles pratos que se usavam antigamente na parede em pé. Então uma coisa mais estreita. Então, caibro também serve. Bom, vamos lá. Eu comprei 2 parafusos e 2 buchas. Bucha número 12 para a parede, pode ser bucha número 10, ela vai entrar até com mais pressão, não tem problema. Parafusos para a telha brasilite, aquele parafuso que vai em cima da brasilite. Por que eu comprei desse tamanho? Porque ele é maior, vai facilitar mais, além de ser mais barato. Paguei na faixa de R$ 1,80 cada um, você acha por R$ 1,50, R$2. Ele tem por volta de 19 centímetros de comprimento por 7 milímetros de espessura. Você vai achar também esse parafuso num tamanho um pouco menor. Eu comprei esse maior, 19, porque eu queria ter uma área maior para trabalhar. Você já vai entender o porquê desse tamanho. Mas no seu caso, se for caibro, você pode comprar ele menor. Não precisa ser tão grande assim. Então você vai anotando. Precisaremos de 2 buchas, a bucha compatível com o seu parafuso e os parafusos para a telha brasilite, aquele parafuso comprido, que a ponta dele é rosqueada. Os últimos 4, 5 centímetros da ponta leva a rosca. Para cá ele é liso. Eu vou pegar a nossa morsa, vou colocar na bancada, vamos fixar essa viga na morsa para iniciarmos o nosso trabalho. Os riscos que deveremos fazer para você começar a compreender como é que será o encaixe na nossa prateleira. Pessoal, fixei a viga, um pedaço de viga na morsa. Essa minha viga está com 83 centímetros e meio de comprimento. Você pode fazer ela maior, menor, você pode fazer no tamanho que você quiser a sua prateleira, você vai escolher. Ela tem 5 centímetros exato de espessura. O que você precisa se ater? Dependendo do tamanho da sua prateleira. Você precisa, vamos calcular mais ou menos, até 80 centímetros, 80, 85 centímetros, 1 metro. Vamos colocar até 1 metro. Você pode usar 2 pinos, que seriam os parafusos que nós vamos usar para fixá-la na parede invisivelmente, que ela fique invisível. A partir de 1 metro, vamos calcular 1,20 m, 1,5 m, 2 metros. Então eu já te indicaria que você colocasse 3 parafusos desses de telha. Essa madeira dificilmente vai embarrigar, mas por segurança você coloca 3 parafusos. Você divide esse espaço por 3. A vantagem dessa prateleira é que você não vai precisar de mão francesa. A mão francesa, apesar de ser segura, em sala, em banheiros, em quartos, ela tira um pouco da estética da nossa prateleira. Então essa prateleira será uma prateleira moderna, com um aspecto rústico, porém moderno, e ela além de ser prática e barata de ser feita. O que eu vou fazer? Ela tá com 83. Vamos considerar que aqui tivesse 80 centímetros. Eu vou jogar daqui para cá mais ou menos uma média de 20 centímetros da ponta para dentro. A primeira coisa que você vai fazer é isso. Você já vai riscar da lateral para dentro 20 centímetros. Dessa lateral para dentro mais 20. Essa é a posição de onde vão ficar os meus parafusos. Daqui para cá eu joguei 20, da ponta para dentro mais 20 centímetros. Eu vou agora achar o meio da espessura dessa viga. O meio dela, ela tem 5 de espessura, metade de 5, 2,5. Então eu vou marcar com 2,5. Vou fazer um X aqui. Ok, eu já sei onde é o meio dessa nossa viga. Desse lado é a mesma coisa. Dessa borda para cá agora mais 20. O meio dela de 5 centímetros, a metade é 2,5. Eu vou marcar outra cruz aqui. Você já aprendeu isso nas outras aulas. Os dois lados já tem onde vai ser a marcação do furo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um formão fino, uma chave de fenda afiada velha, e vamos marcar um sinal de mais aqui e um sinal de mais no outro risco. Bem no centro onde vai ser o furo. Isso vai facilitar a nossa broca. Com o formão pequeno, vamos marcar o sinal de mais. 2 marcações. Esse lado agora, mesma coisa. A segunda marcação. Agora vamos para o furo. Já fizemos as marcações nos dois lados. O sinal de mais aqui, nessa ponta, dos 20 para dentro, e esse sinal de mais aqui, dos 20 centímetros para dentro. Agora, o que você precisa se ater? Por que eu comprei um parafuso maior? A largura dessa viga é de 15 centímetros. Esse parafuso possui 19. Então, se essa viga tem 15, metade de 15 é 7,5 centímetros. Eu tenho que entrar para dentro com esse parafuso acima de 7,5 centímetros de profundidade. Esse furo. Menos do que isso, eu posso comprometer a instalação com o peso da prateleira, além do que vai vir em cima. Então, essa prateleira precisa ser segura. Por isso que eu vou usar acima de
50% de comprimento, do comprimento total que eu tenho aqui. Você vai considerar não a parte rosqueada, você vai considerar a parte lisa dele. Então daqui pra cá, acabando a parte rosqueada pra dentro, eu vou deixar acima de 7,5. Eu posso deixar, por exemplo, 10 centímetros, 11 centímetros, já vai ser uma distância segura. Então você imagina o seguinte, você coloca a rosca pra fora, que é onde vai entrar a parede, e você vai calcular ele assim. Tem que fazer uma marcação de 7,5 só pra gente poder achar esse cálculo exato, que é a metade, 7,5. Até aqui, ele vai ficar relativamente fraco. Eu quero ele mais forte, então eu vou jogar ele até aqui, no mínimo, eu posso vir até aqui. Se a sua broca não der, a opção que você vai ter pra fazer esse furo maior, mais profundo, seria comprar uma broca mourão. Uma broca mourão é uma broca comprida, uma broca que ela pode atravessar. Ela chega até 25, 30 centímetros, dependendo do modelo e do tamanho. Ela custa por volta de 30, 40 reais. É uma opção. Se você não possuir essa broca, eu for comprar essa broca apenas para esse trabalho, não compensa. Então nós vamos usar uma broca convencional. Se a nossa broca não chegar onde a gente quer, nós somos obrigados a comprar a broca mourão. Se ela passar um pouco, já está aceitável. Então eu vou jogar da borda para dentro uma média de 10, 11 centímetros. Eu vou jogar 11 centímetros. Se a broca chegar aos 11 centímetros, ok. Eu quis te mostrar esse cálculo para você entender aonde o parafuso deve chegar aqui dentro. Ele não pode atravessar pro lado de cá. Ele vai entrar por aqui e vai parar aqui dentro, mais ou menos aqui, nessa direção onde ele marca 10 centímetros. Eu tô bem acima da metade. Eu já tô com uma estabilidade na peça. Pessoal, eu tô usando uma broca de aço rápido de 8 milímetros. Essa broca vai ser compatível com esse furo e com esse parafuso, com a espessura desse parafuso. Ela tem por volta de 11 centímetros, 7 milímetros. Então eu coloquei ela com meio centímetro para dentro, bem na pontinha, consegui apertar. Eu vou tentar o máximo que eu puder esticar ela para usar a área útil dela pro furo, para que não seja necessário comprar uma broca mourão. Então eu vou posicionar aqui, eu vou tentar ao máximo mantê-la reta. É muito importante isso. Nós vamos fazer um mini gabarito rápido aqui para que essa broca entre o mais reto possível, para que não atrapalhe a nossa instalação. Primeiro passo, vamos somente iniciar o furo, coisa de 1, 2 milímetros. Ok, eu iniciei o furo, eu já tenho um começo de furo aqui. Por que eu iniciei esse furo? Porque agora com o esquadro encostado na borda, como você já sabe, forma o L, forma os 90 graus. Esse lado do esquadro eu vou encostar na lateral do furo. Isso é muito importante que seja feito nos dois furos, tanto nesse lado quanto no outro lado. Agora eu risco aqui. Eu posiciono ele mais pra frente. Eu vou encostá-lo na lateral, na borda do furo pra cá. Primeiro eu encostei esse lado, agora eu vou encostar no lado de lá. Vou fazer o segundo risco. Como você pode ver os dois, encostei o esquadro na lateral da viga e risquei para essa lateral do furo. Aí depois eu jogo ele mais à frente e risco para a outra lateral do furo. Então o furo fica no meio dos dois riscos. A mesma coisa vai ser feito ali. Eu vou iniciar o furo desse lado, o outro lado é o lado da direita, esse é o lado da esquerda. Mesma coisa, eu vou iniciar o furo com 2, 3 milímetros e vamos fazer a mesma marcação aqui. Essa marcação é muito importante para a nossa instalação, para que ela fique exata. Ok, iniciei o furo, tá com 2, 3 milímetros de profundidade. Mesma coisa, coloco a borda do esquadro aqui, forma os 90 graus em relação à madeira. Tá na lateral do furo, eu vou riscar um traço. Ponho mais pra frente, na lateral de cá agora, na lateral da direita do furo. E vou riscar o segundo traço. Tenho 2 traços agora. Esses traços são os meus guias. Agora nós vamos fazer um guia, um gabarito aqui e aqui, na verdade uma quina, para tentar estabilizar o máximo que nós conseguirmos essa broca, para facilitar esse furo de forma que ele entre reto. Pessoal, essa é uma broca mourão, para que você compreenda o tamanho dela. Tem por volta de uns 20, 22 centímetros, mais ou menos. Ela tem o aspiral dela mais para a ponta. Algumas vêm até aqui, passam até do meio. São mais largas, mais finas. A vantagem dessa broca, além de ser para madeira, é que ela é comprida. Você consegue acessar em locais que a outra broca não chegaria. Eu não vou utilizá-la porque ela é de 6 milímetros de espessura. E eu estou usando aquela de 8, que vai ser mais ideal para o nosso furo, no caso da nossa prateleira. Pessoal, fizemos as duas marcações. Nós vamos pegar uma das marcações agora, vamos encostar ela lateral, eu tava com ela encostada na borda. Agora eu vou encostá-la na lateral. A lateral do esquadro deve se encostar na lateral do risco que nós fizemos. Para esse lado do furo. Nós trabalhamos com essa lateral do furo. Agora nós vamos trabalhar nesse sentido. Essa lateral e essa lateral. Eu vou encostar a borda do esquadro na linha que eu risquei e encostar no comecinho, na lateralzinha do furo. Então eu vou fazer um traço aqui. Eu vou seguir um traço. Pode ser até um traço longo, por isso que você vai precisar do esquadro. Mesma coisa agora pro lado de fora do furo. Vamos considerar esquerda e direita. Então eu fiz o lado da esquerda, eu vou fazer agora o lado da direita do furo. Mesma coisa. Essa lateral eu encosto na linha, pego essa lateral do furo e faço um traço paralelo. Então é possível que você veja, eu tô com 2 linhas aqui e 2 linhas assim, transversais. Por que eu fiz isso? Porque eu vou montar agora um gabarito muito simples que vai me auxiliar a fazer esse furo de forma reta, já que eu não possuo uma furadeira de bancada. Ele vai obrigar a broca a entrar de forma reta. Um sarrafinho qualquer de 2, 3 centímetros, pode ser de pinos, desde que a lateral esteja reta, pode ser MDF. A lateral dele deve encostar na lateral da primeira linha. Essa aqui dá pra cá. Posiciona ela aqui.
e vou bater 2 pregos, um prego aqui e um prego aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque esse é o lado mais danificado que eu escolhi para ser o lado que vai ficar na parede da nossa prateleira. O lado mais bonito eu vou deixar para fora. Então eu posso pregar pregos aqui porque esse lado não vai aparecer o prego. Então, pessoal, eu vou colocar ela rente, fiz 2 furos aqui, 2 furos guia, fiz 2 furos guia para iniciar a madeira para não rachar, no sarrafinho. Essa lateral vai encostar na primeira linha, no sentido do comprimento da nossa prateleira. Eu vou fixar um prego aqui, outro prego aqui, apenas para que ela não se movimente. Pode ser feito até com sargento isso também. Eu vou usar o prego porque é mais fácil. Esse gabarito aqui, ele é um quebra-galho. Eu vou fazer uma aula depois específica para gabaritos de furo, que vai nos auxiliar também um gabarito mais específico. Ok, agora eu vou botar um segundo sarrafo na lateral do risco que está nessa posição. Essa seguir nesse sentido, agora o sarrafo vai entrar nesse sentido. Se você observar bem, o buraco está bem no cantinho dos 2 sarrafos. Eu fiz 2 furos, um perto do outro. A borda está encostada com a linha. Vou pregar o segundo prego agora, para que ele fique fixo. Ok, agora eu tenho um guia. Tá batendo os 90 graus exatos. Agora eu tenho um guia para ajudar essa broca a fazer esse furo, pelo menos mais que a metade, totalmente reto. Pessoal, eu posicionei esse guia daqui para cá, nessa direção, mas ele poderia ser da linha DK, que tá para fora, para cá, vindo desse lado também, não teria problema nenhum. Eu fiz nessa posição apenas para que você conseguisse visualizar isso na aula e aprender. Bom, agora eu posso encostar a broca aqui. A minha broca vai encostar nessa quina, tanto desse lado quanto desse lado. Vai forçá-la a ficar de pé. Eu mantenho ela encostada aqui, nesse canto, e furo. Ok, o furo tá praticamente reto. Agora eu vou remover essas duas, ficou faltando um pouco da broca, eu completo o furo. Como o furo já tá com mais de 50% concluído, já passou da metade da madeira, o próprio furo vai obrigar a broca a continuar reto, até a distância limite que nós temos de broca. Removemos o excesso, agora eu vou tirar esse pó. Pessoal, fiz o furo nos dois lados, já fiz o mesmo esquema, aquele gabaritozinho em L, eu fiz aqui também, fiz o mesmo furo. Tirei ele, removi, depois completei o furo, final da broca que faltava, ficou faltando um tanto de uns 2, 3 centímetros, completei o furo, já cheguei nos 11 centímetros. Agora, você vai ver o teste com o parafuso. O parafuso, ele não vai entrar aqui, porque esse lado da rosca é mais grosso que esse lado liso, então ele vai ficar preso aqui. Se eu cortar a cabeça, como eu cortei desse segundo parafuso, já cortei a cabeça, o lado liso vai entrar, você vai ver aqui, ó. Ó, ele entra com perfeição e tá reto. Só que eu tenho um tanto que tá faltando para entrar. Então esse tanto aqui é o que eu vou cortar. Eu tenho que chegar aqui, a rosca até aqui. Entrar com o lado que foi cortado a cabeça para dentro. E a rosca tem que encostar na madeira. Então eu vou medir quanto me falta para chegar na rosca. Medindo aqui dá 2,5 cm. Eu vou deixar com 2,7, 2,8, 3 centímetros eu posso cortar. Para quê? Para que ele entre com uma certa folga. Então eu tiro aqui. Do lado que tá rente, que eu cortei a cabeça para dentro, eu vou marcar 2,5, 3. Eu vou marcar aqui mais ou menos da ponta para dentro 3 centímetros. Vou riscar o canetão. Tá riscado. 3 centímetros eu posso cortar agora, coloco na morsa e corto. E vou cortar a cabeça do outro que ainda não cortei. Mas o outro eu já posso medir por esse, eu já sei o cálculo. Então eu posso colocar ponta com ponta. Aqui onde eu risquei é mais ou menos onde eu vou cortar esse daqui. Então eu não vou ter que cortar a cabeça desse para depois cortar um tanto. Eu já vou cortar direto esse nessa posição, para ganharmos tempo. Então tá marcado os dois. Eu vou fixar na morsa e vou cortar com arco de serra. Pessoal, cortei. Como eu te disse, era 2,5, eu deixei com 3. Eu cortei meio a mais, por quê? Para garantir que ele vá tudo até o final e que fique apenas a parte da rosca para fora, que é o que eu queria. Uma dica, quando você acabar de serrar isso, seja na esmerilhadeira ou no próprio arco de serra, ele vai estar quente. Pega com um alicate, molha no potinho d'água para resfriar ele, porque pode queimar sua mão. Pessoal, assim que você cortar, ele vai deixar farpas aqui de metal. Você passa uma lima de ferro, vai virando ele devagar e vai passando bem nessa beirada para remover, porque isso pode cortar. Isso vira uma lâmina. Faz isso na volta toda que vai ficar liso. Ok, eu coloquei na amostra para que você veja melhor. A parte onde era a cabeça, a parte roscada para fora. Tá aqui, ela vai até a rosca, como eu queria. E esse lado, a mesma coisa. E tá totalmente com 90 graus, os dois lados, que é o que nos importa. Esse parafuso agora vai ficar exato dentro da madeira. Agora vamos para as buchas. Por isso que fizemos os dois riscos paralelos no buraco. Fizemos os dois riscos assim e os dois riscos assim, em volta do buraco, do lado da esquerda e do lado da direita, para facilitar agora a nossa instalação na parede. Antes de partirmos para a instalação na parede, para que você entenda. Se você possuir um grifo, uma chave de grifo é uma chave de encanador. Ela tem uma rosca aqui para você que não conhece. Você rosqueia ela para um lado ou para o outro. Essa peça, ela é mole, ela sai, ela sobe ou ela desce. Então você vai achar a posição que vai engatar na barra de ferro do nosso parafuso. Você vai fechar até que você consiga engatá-la aqui e travá-la. Se você possuir uma chave de grifo, assim que ela engatar aqui, ela trava e gira, como se fosse um cano, só que no caso na nossa barra de ferro do parafuso. Você consegue fazer a instalação com um grifo. Se você não possuir um grifo, o grifo é mais fácil porque vai dispersar
dispensar a próxima etapa. Se você não possui um grifo, você vai posicionar a sua barra de parafuso na morsa, se for uma morsa de ferro até mais fácil, ou na morsa de madeira, e vai fazer um corte aqui com o arco de serra. Pode ser com arco de serra, pode ser com as esmerilhadeiras, se você possuir uma esmerilhadeira com disco fino. É só um talho para que a chave de fenda entre nessa ponta e você consiga rosquear isso para dentro da bucha. Então, se você tiver o grifo, você usa o grifo, que é mais fácil, dispensar a parte. Se você não possuir a chave de grifo, você faz esse corte rápido com o arco de serra. Eu vou fazer uma com o arco de serra, esse cortezinho para entrar essa fenda, para entrar a chave de fenda, e a outra eu vou usar o grifo, para que você tenha os dois exemplos. Pessoal, fiz a fenda com o arco de serra, apenas para que a chave de fenda entre e possa girá-lo na bucha. Pessoal, um detalhe muito importante, antes de partirmos a parede, como você pode ver, aqui estão os dois riscos em cada lateral do buraco, tá seguindo para cá. Você vai pegar o primeiro risco, vai posicionar na parte de cima da sua prateleira, seguindo o primeiro risco, encosta a borda do seu esquadro na lateral, aqui tá o primeiro risco, você vai seguir ele para cá, pode fazer um traço aqui, a mesma posição do risco que tá na lateral onde deu o buraco. Posiciona no segundo risco, mesma coisa, mantém ele na lateral, continue esse risco para cá. Mesma coisa vai fazer na outra ponta, os dois riscos estão aqui, posiciona aqui e faz o risco. Continua ele na parte de cima. Mesma coisa no segundo risco. Posiciona o esquadro rente à lateral e faz o traço. É só uma marcaçãozinha, essas duas marcações aqui e na outra parte, porque isso vai servir de guia na parede pra gente. Pessoal, vamos colocar lá na parede agora. O lado dos furos virado para a parede. Nós encostamos, como eu já te ensinei naquela aula de suporte da chave de fenda, você coloca o nível de bolha sobre a peça, sobre a superfície. Aqui nesse centro vai ter duas linhas e uma bolha correndo aqui dentro. A hora que a bolha parar no meio entre as duas linhas é que ele está totalmente reto. Então eu vou posicionar o meu, vou achar onde a bolha fique no meio. Não sei se é possível que você veja. Existe uma linha aqui e uma linha aqui. A bolha está aqui, ela parou bem no meio. Então essa é a posição que eu preciso riscar. Eu estou segurando com a mão, pressionando ela contra a parede. Agora eu vou fazer um risco aqui e um risco desse lado. Assim eu já sei onde está posicionado a nossa prateleira no nível reto, uma posição totalmente nivelada. Agora importante, já fiz o risco, aqueles dois riscos paralelos que eu fiz seguindo esses riscos que fizemos no buraco. Lembra dos dois riscos? Aí nós trouxemos dois para cá e dois do outro lado. Vou posicionar naquela linha que eu fiz agora, bem na linha. Agora, linha com linha. A primeira linha que eu fiz eu vou seguir aqui, eu vou fazer uma marcação na parede. A segunda linha a mesma coisa, um risquinho na parede. Então eu tô em frente às duas linhas. Eu vou para cá agora, para esse lado, a mesma coisa. A primeira linha faço um tracinho na parede, a segunda linha outro tracinho na parede. Eu vou tirar agora a prateleira. Pessoal, aqui é a marcação que eu fiz, aqueles dois riscos paralelos em cima daquela linha que nós riscamos primeiro com o nível de bolha. Agora, com esses dois risquinhos, eu consigo encostar na linha o nosso esquadro e continuar esses dois traços para baixo. Formo o L na linha de cima, puxo o traço para baixo. Mesma coisa desse lado. Encosta ela, forma o L, traz o traço. É o mesmo procedimento que fizemos na prateleira, porque aqui vai ser o nosso furo. Mesma coisa desse lado. Encosta na linha que foi tirado com o nível de, foi feita com o nível de bolha. Põe um traço para baixo. Encosta na segunda linha, que é referente onde está o nosso furo, aquelas linhas que fizemos na nossa prateleira. Agora nós precisamos pegar da parte de cima, onde vai ser instalada a nossa prateleira, da parte que vai ficar para cima, da borda até o buraco, com a medida exata que nós temos. No meu, eu tenho 2,2 centímetros no buraco. No segundo buraco, o mesmo valor, 2,2 centímetros. É esse valor exato que eu vou riscar agora na parede, daquela marcação para baixo, que é onde ficará o nosso furo. Então eu vou marcar aqui, dessa linha limite, que é a linha horizontal, eu marco os 2,2, para baixo eu risco aqui. Então aqui é onde será o furo da bucha. Mesma coisa desse lado. Da linha horizontal para baixo, 2,2 centímetros e eu faço um tracinho. Então aqui é onde será o meu furo. Vamos agora instalar a broca de concreto na furadeira. Então eu vou fazer um furo com uma broca de 8 milímetros. Vai ser bom porque se você não possuir uma broca de 12 milímetros, você vai aprender como é que você vai largar esse buraco. O importante é furar e chegar no tamanho do corrimento da bucha. Pessoal, a bucha número 12, que eu comprei para aquele parafuso grande, tem 5 centímetros, 6 milímetros. Eu fiz um furo com a número 8, como eu te falei, com a broca de parede número 8. Travessei ela bem, provavelmente ela tenha mais que 5,6 milímetros. Só que o buraco é menor. Essa broca tem 12 milímetros, o buraco tem 8. Eu poderia até ter pego a outra broca, a do martelete, com o martelete fazer esse furo, mas eu quis fazer menor e errado para que você aprenda. No caso de você não possuir uma broca de 12 milímetros, você não precisa comprar uma broca dessa, você vai usar a broca que praticamente você tiver em casa, que seja para a parede. Aquela chave de fenda velha que eu sempre te falo, afiada. Nós vamos agora dar uma leve quebrada em volta do buraco. Nós vamos alargar esse buraco, com cuidado para não arregaçar a parede. Se for na casa de cliente, é claro que você vai levar uma broca ideal, mas na sua casa, se você não possuir, você não vai precisar comprar uma broca só por causa desse furo. Então você vai alargando o furo com a chave de fenda. Eu vou terminar de alargar ela e nós voltamos.
Pessoal, acabei de furar com a chave de fenda velha. Eu fui quebrando as partes por dentro. Você bate ela na diagonal um pouco nesse sentido, pra cima e pra baixo e vai largando ela. Eu vou testar agora com a bucha. Perfeito. Vamos agora para o outro furo. O outro furo, como eu já fiz com a de 8mm, o ideal seria uma de 10. Ficaria menos trabalho para removermos. Pessoal, essa broca aqui é a de 12mm. Essa vai ser exata para esse tipo de bucha. Aqui não compensa você comprar uma broca desse tamanho, cara, somente vai fazer os furos na sua casa. Por isso que eu te ensinei a fazer com uma broca de 10, uma broca de 8 de parede, e aí você dar uma largada com a chave de fenda velha. Se você for vender essa prateleira e já na venda fazer o anúncio como venda e instalação, e isso vai te ajudar muito, aí compensa você comprar uma broca dessa. Eu vou fazer o segundo furo já com ela para ganharmos tempo. Ok, vamos testar agora a segunda bucha. Com certeza será bem mais fácil do que ficar largando o buraco com a chave de fenda. Perfeito. Agora colocar os dois parafusos. Pessoal, primeiro aquela peça que fizemos a fenda com o arco de serra. É só posicionar aqui, rosquear o máximo que você conseguir na mão para iniciar, colocar a chave de fenda e girar ela de modo que onde acaba a rosca fique até a bucha. Ficará somente a parte lisa para fora. Vamos agora para a segunda peça. O segundo parafuso é aquele que eu te prometi que faríamos com a segunda opção. Para não ter que fazermos o rasgo, a fenda, a chave de fenda, nós vamos usar o grifo, para quem tem grifo. Mesma coisa, posiciona até onde você consegue, gira na mão, na hora que ficou duro você bota o grifo. Posiciona o grifo aqui, deixa ele engatar, engatou, você gira ele. Pressiona ele contra o parafuso e gira. Ele precisa engatar o parafuso para girar. Está girando. Claro que o sistema com a chave de fenda e com a fenda nele é mais rápido. Mas se você não quer ter o trabalho de fazer a fenda, o grifo também vai resolver. Você vê a rosca entrando. Só girar o grifo. Ok, está posicionado. Estão posicionados em paralelos. Agora é a hora de colocarmos a nossa prateleira e finalizarmos. Pessoal, agora é encaixar a ponta do parafuso no primeiro buraco, a ponta do segundo parafuso no segundo buraco. Encaixou. Tá feita a nossa prateleira com suporte invisível. Tá dura, tá firme. Vamos testar o peso agora que ela suporta. Pessoal, eu vou colocar um transformador em cima. Você vê que ela tá intacta. Vou colocar um segundo transformador agora mais potente. Também pesado. Em cima. Você vê que ela suporta bem o peso, tranquilo. Para livros, para todo tipo de equipamento que você precisar colocar, ela suporta. É uma prateleira resistente, uma prateleira segura, dispensa mão francesas. Você pode invernizá-la para vender. Você pode prepará-la já em casa ou escurecer com betume. Você já aprendeu a fazer betume naquela aula de betume. Você pode invernizá-la, já levá-la pronta com os furos e somente levar a furadeira e a broca na casa do cliente para a instalação. Se você for vender ela já com a instalação, você vai ter mais opções de venda. Então você vai ter um mercado maior. Essas prateleiras vendem, elas estão em alta. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui. Te agradeço mais uma vez, muito obrigado. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Obrigado por todo o apoio, por toda a ajuda, por você que comenta, por você que nos dá essa força, por você que nos apoia. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.